Megacidades. Cidade do México. É a maior cidade do mundo. Ela cobre mais de 1.400 quilômetros. Sua densidade populacional é maior que a da cidade de Nova York, Tóquio ou Londres. Mas para os quase 18 milhões de pessoas que vivem aqui, ela não é apenas outra metrópole. A cidade do México é o Ground Zero. De um lado, uma das áreas mais propensas a terremotos do mundo. Do outro, um dos vulcões mais ativos. E sob seus pés, as instáveis fundações de um lago secular. Para a Mãe Natureza, a cidade do México é um grande alvo. E a qualquer momento pode ocorrer o Big One. Perigo, evacuar. Silêncio, acalmem-se. A partir do momento em que o alarme soa, eles têm apenas 60 segundos para chegar à segurança. Esta é uma simulação. Quando for para valer, iremos lamentar. Crianças, por favor, levem a sério. Para as crianças da Cidade do México, esta simulação pode parecer uma brincadeira divertida. Mas para os adultos, é muitíssimo séria. Em 1985, eles enfrentaram essa realidade. A ameaça jaz no litoral de Acapulco, sob o plácido Oceano Pacífico. Em qualquer ponto desta linha litorânea, um terremoto pode originar-se. Aqui, as placas tectônicas de Cocos e Rivera forçam seu caminho sob a placa norte-americana. A parte mais temida é a terrível Fenda de Guerreiro. Há quase um século, a pressão vem aumentando. A Fenda de Guerreiro fica a 300 quilômetros da Cidade do México. Mas para um povo devastado por um terremoto, há somente 2 décadas, ela está próxima demais. Infelizmente, está mais próxima da Cidade do México do que o terremoto de 1985, e a expectativa é de que um novo terremoto possa causar um desastre terrível na cidade. O Dr. Juan Manuel Espinosa dirige o Sistema de Alerta Sísmico da Cidade do México, ou SAS. Ele passou a vida desenvolvendo tecnologias para detectar o próximo grande terremoto. É isso que impele o desenvolvimento do sistema eletrossísmico, é o que justifica o desenvolvimento desse sistema. Hoje, ao longo da costa do Pacífico, a Cidade do México é guardada pelo primeiro sistema desse tipo. 12 sensores sísmicos para detectar tremores de terra. Estes são os profetas tecnológicos da destruição da cidade. O sistema de alerta sísmico cobre a região onde poderia haver um terremoto. Com equipamento como este, temos sensores sísmicos que ouvem continuamente o som do solo analisando. Continuamente escuchan el sonido del suelo y lo analizan. Eles ouvem as vibrações e medem a sua força. A força de um terremoto é medida pela escala Richter. A maioria das pessoas a conhece de nome. Poucos compreendem sua matemática diabólica. Embora a escala teoricamente não tenha limite, cada um dos terremotos já medidos ficou entre 0 e 9,5. Mas um simples ponto decimal pode significar um aumento gigantesco em destruição. Cada 0,1 adicional significa 100% mais força. Na Cidade do México, um terremoto acima de 7,5 pode destruir edifícios. O terremoto de 1985, que devastou essa cidade, foi de 8,0. Além de 8,5, ruínas.
Quando um terremoto registra um mínimo de 6.0, ele ativa a estação de monitoramento sísmico. Quando pelo menos 2 estações são ativadas, elas retransmitem um sinal para a cidade, automaticamente disparando um alarme. Na Cidade do México, a distância é igual ao tempo. A salvação da cidade encontra-se na álgebra do colegial. E já funcionou. 14 de setembro de 1995, 8h04 da manhã. Vindo do Pacífico, um terremoto violento se aproxima. Em 13 segundos é registrado pela estação 11. 4 segundos depois, pela estação 12. O terremoto mede 7.3 na escala Richter e move-se em direção à Cidade do México 12 vezes mais rápido do que o jato comercial mais veloz do mundo. Mas o alerta da SAS chega 72 segundos à frente do terremoto. Nenhum residente perdeu a vida. Quando o alarme soa, tem início um movimento cuidadosamente coreografado. Prédios se esvaziam, o metrô é fechado. Para evitar incêndios, a eletricidade é cortada e as tubulações de gás são fechadas. O pessoal do resgate se desloca, mas a Defesa Civil da Cidade do México depende da tênue linha vermelha de sentinelas, os sensores de terremoto do litoral. Se eles falharem, o terremoto chegará sem nenhum aviso. Para prevenir falhas, os sensores são inspecionados rotineiramente. Hoje é um sensor na estação de San Pedro, perto de Acapulco. Para Roberto Islas, chegar lá é uma incerteza. Vir para as estações com todas as dificuldades impostas para a manutenção. Temos motivação porque sabemos que o nosso trabalho é importante, não só para nós, mas para cada habitante da Cidade do México. E que se ocorrer um terremoto, poderemos salvar muitas vidas. O equipamento é muito delicado e precisa ser protegido do sol subtropical. E Roberto tem de trabalhar depressa. A manutenção de rotina é feita a cada 2 meses, quando vamos examinar cada um dos parâmetros do equipamento sensor e as modificações na torre. Medimos os parâmetros de voltagem com um multímetro que trazemos conosco. O sensor passa na inspeção. A vigilância eletrônica defende fielmente o seu posto. Na guerra sem fim com a mãe natureza, a Cidade do México permanece na defensiva. Sempre alerta. Nunca sabendo quando será forçada a reviver um pesadelo, o dia em que a Terra tremeu. Voltaremos a seguir com obras incríveis no Nat Geo. No Nat Geo. A maioria das grandes cidades tem suas fundações sobre rios. A Cidade do México tem suas fundações sobre uma profecia. Em uma ilha pantanosa, diz a lenda asteca, um presságio aconteceu. Uma águia empoleirada em um cacto devorando uma serpente. Um presságio para construir. Os astecas construíram Tenochtitlan, a cidade dos sonhos. Através dos séculos, ela sobreviveu aos piores tormentos da mãe natureza. Então, atravessando o oceano, veio o desastre trazido pelo homem. Os conquistadores espanhóis destruíram a cidade dos sonhos, construindo uma nova cidade em seu lugar. Séculos mais tarde, o desastre ainda chega do mar. O epicentro dos maiores terremotos da Cidade do México. Está temblando Está tremendo um pouco. No se Não se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. É só um tremor. 19 de setembro de 1985, pouco depois das 7 da manhã. A cidade desperta com a notícia devastadora. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
A transmissão é interrompida quando o estúdio de televisão desaba. Miraculosamente, o repórter sobrevive. Eu estava me vestindo, mas minha primeira preocupação, porque as estações de TV estavam fora do ar, foi ver o que tinha acontecido com meu local de trabalho. Jacobo Zabludovsky é o jornalista mais conceituado do México. Mas no dia mais negro da história da cidade, ele também foi uma testemunha. Este é o Televicentro Televisa. O único prédio de pé era aquele de 6 andares. Esta área tinha teatros, estúdios de TV, arquivos, tudo foi destruído. Havia salas de gravação, havia arquivos. Se destruyó. Eu era diretor do jornalismo na Televisa. Eu sabia que estava no prédio que ruiu às 7h19. 7 andares desabaram uns sobre os outros como um sanduíche. Eu conhecia as pessoas que morreram ali. Eu os contratei. Eram meus colegas. Eram meus companheiros. Nesse lugar, mais de 100 pessoas morreram. Nunca saberemos o número exato. Em meio à tristeza, o jornalista voltou ao trabalho. E agora, senhoras e senhores, estou em frente... Do telefone em seu carro, Zabludovsky falou dos mortos no terremoto. Passei mais horas aqui do que em minha própria casa. O local está completamente destruído. Só espero que meus colegas e amigos estejam bem. amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. Para milhões sem eletricidade, o rádio de pilha era o único meio para se ter notícias. É com pesar que me vejo na presença de um dos maiores desastres que he visto na história da cidade de México desde que nasci em ela. A tristeza de uma cidade inteira encontrou uma voz. Estou mirando hacia o sul, a Avenida San Juan de Letrán, Estou olhando e é para o o lado sul da aspecto de um Avenida San Juan desastre, e parece hubiera que caído uma uma bomba foi bomba. lançada aqui. Enquanto um homem descrevia o desastre, outro lutava para sobreviver a ele. Eu me lembro muito bem. Ele atingiu aquele canto e destruiu tudo. Destruiu todos os andares. E eu caí aqui. Bem aqui. E fiquei soterrado sob os escombros. Pedro Ferriz de Con tornou-se o apresentador de rádio mais popular do país. Mas em 1985, ele foi apenas outra vítima de uma engenharia falha. Acredito que muitos edifícios desabaram por causa da corrupção. O país tem regulamentos para construções. É certo que as autoridades monitoravam os projetos, mas o material usado não atendia às especificações. Usaram menos material, menos aço e o concreto era de qualidade inferior. O resultado foi que muitos prédios que não deveriam ter desabado, desabaram. Nem os edifícios mais importantes foram construídos para resistir às ondas de choque. Par de cuadras más para allá está el Hospital Nacional de México. A alguns quarteirões daqui fica o Hospital Nacional do México. Ele desabou. Hospitais, igrejas, estádios e espaços públicos deveriam ser construídos de forma diferente. Não podem desabar, mas ruíram completamente. Crianças e bebês ficaram sob os escombros durante 15 dias, sem água ou comida. E foram tirados vivos de lá. São milagres que hoje andam pelas ruas da cidade do México. Na verdade, eu também fui salvo por um milagre. Pensei que ia morrer. De Con sobreviveu a uma verdade sísmica.
Terremotos não matam pessoas. Edifícios, sim. No total, 412 edifícios foram destruídos. Milhares de outros sofreram danos irreparáveis. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram dentro deles. Alguns dizem 10 mil. A estimativa chega a 30 mil. As perdas foram muitas devido ao solo onde a cidade foi construída. Uma coisa é certa, o subsolo da cidade do México varia substancialmente. O Dr. Shri Krishna Singh é o chefe do Instituto Sismológico da Universidade do México. Nesta área, hoje, o campus universitário, não há perigo de terremotos, porque este subsolo é vulcânico, é muito firme. Entretanto, a área do lago é uma parte da cidade muito vulnerável. Sin embargo, la zona del lago es una parte de la ciudad que eso sí que es muy vulnerable. O coração da cidade foi construído sobre o aterro de um velho leito de lago. O que deveria ser uma fundação estável, tornou-se um amplificador sísmico. As ondas sísmicas deixam o epicentro de um terremoto como ondulações em um reservatório, perdendo força com a distância. Mas não aqui. Neste solo poroso e saturado de água, as ondas sísmicas são aumentadas de 5 a 20 vezes. Em um processo chamado liquefação, as ondas sísmicas transformam o subsolo em geleia. Edifícios caem sob o seu próprio peso. A amplificação aqui é tão notória que cientistas em todo o mundo têm um apelido para esse horror sísmico: o efeito Cidade do México. Na busca para tornar a Cidade do México à prova de terremotos, o deslocamento da Terra constitui um desafio para todos os projetos de construção, seja acima ou abaixo do solo. O metrô da Cidade do México é o terceiro mais movimentado do mundo. Está apenas atrás de Moscou e Tóquio. 176 estações, 207 quilômetros de trilhos, mais de 4 milhões de passageiros por dia. O mais impressionante foi a vitória do sistema sobre o terreno. Quando começamos a construir o metrô, descobrimos que o solo era muito pantanoso. A construção foi muito difícil. A solução foi uma técnica de construção chamada muros de Mila. Cavam-se 2 trincheiras paralelas que são preenchidas com concreto e hastes de aço para formar os muros do túnel do metrô. Entre esses muros constrói-se o próprio túnel. Mas os engenheiros esbarraram em um obstáculo, uma lei de flutuabilidade chamada princípio de Arquimedes, o mesmo princípio que permite um submarino emergir, submergir ou flutuar. O túnel tinha de ter o mesmo peso da terra que fora retirada. Com peso menor, ele subiria. Maior, afundaria. O túnel teria de flutuar no solo. Para assegurar o equilíbrio, os engenheiros calibraram precisamente o peso dos muros de forma a igualar a terra removida. Sobre as estações abertas, eles compensavam a diferença erguendo edifícios. Ninguém sabia se os muros de Milan suportariam um terremoto. Então veio 1985. O terremoto fez desabar o Hospital Juárez. Mas a estação de metrô, sob ele, nada sofreu. O sistema todo suportou as ondas sísmicas flutuando no subsolo. Na verdade, o metrô foi a única forma de se chegar a muitas zonas de desastre. Porém, à medida que os túneis avançam, a grande proeza dos engenheiros acontece na superfície. Enquanto a cidade dorme, o trabalho continua em um dos maiores projetos de sua história: o segundo piso, ou segundo andar. Com 12 quilômetros de comprimento, quando completado, ele é construído diretamente acima do periférico, a movimentada autoestrada que circunda a cidade. O segundo piso é construído não apenas para suportar um terremoto como o de 1985,
É construído em parte por causa dele. As pessoas deixaram o centro pelo subúrbio buscando um local mais seguro para construir. A cidade começou a se expandir, criando muitos problemas. Quanto mais pessoas viajam, maiores são os problemas de tráfego, maior a poluição. O terremoto de 85 chocou a população. Cláudia Scheinbaum é diretora do projeto. O objetivo é fazer uma rodovia para a zona oeste da cidade e principalmente para separar os motoristas. Trajetos longos no nível superior, motoristas de trajetos curtos no nível inferior. O desafio de Scheinbaum: desobstruir as vias congestionadas sem criar uma armadilha mortal. A solução: dominar o terreno instável. O segundo piso será sustentado por 179 pilares circundando a cidade. Em média, cada um tem 16 metros e pesa 100 toneladas. Erigir cada um deles é um desafio à engenharia em si. Primeiro, o subsolo deve ser analisado. Na Cidade do México, cada local é diferente e cada fundação deve ser profunda o suficiente para aguentar ondas sísmicas. Então, a coluna é moldada, posta de pé e presa à sua base subterrânea. Depois, a peça que prende a coluna à base de concreto é fixada com um processo de engenharia chamado tensing. Usamos cabos para puxá-la, uma força que a mantém tensa por 50, 60, 70 e tantos anos. 50, 60, 70, muitos anos. Depois das colunas, há um braço. Eles são em torno de 400 que devemos montar durante a noite. Depois vêm os leitos de estrada, cerca de 2.200, em todo o segundo piso. Cada uma dessas peças, por exemplo, a que vai ser montada hoje pesa cerca de 200 toneladas. Já montamos peças chamadas baleias que pesavam até 340 toneladas. As colunas sustentam os braços e estes sustentam os leitos de estrada. Para qualquer engenheiro, um projeto como este é uma montanha de obstáculos. E Scheinbaum deve ultrapassar uma barreira que poucos enfrentariam. Seu trabalho tem que resistir a um terremoto. O segundo piso pode aguentar um terremoto bem mais forte do que o de 85, quase 2 vezes mais forte. Foi calculado para isso, mas provavelmente aguenta mais. É preciso um rígido controle de segurança durante todo o processo de construção. É muito importante porque pode se projetar muito bem e construir muito mal. É uma história muito comum. Terremotos e elevados não se misturam. Foi isso que aconteceu com muitas pontes que desabaram. Não tinham as melhores peças em certos lugares. Em 1989, um terremoto atingiu São Francisco durante o horário do rush, derrubando parte da ponte e da autoestrada de Nimitz. No total, 63 pessoas morreram. A Cidade do México aprendeu com o erro dos outros. Em vez de resistir ao terremoto, ela acompanhará seus movimentos. É importante que a estrutura se mova toda, que não haja momentos em que parte se mova assim e outras diferentemente, porque são nesses momentos que ela se parte. Ela é projetada para que se mova junto. Se você estiver no segundo piso, no momento do terremoto, vai sentir-se tonto, porque ela se moverá. O escopo do projeto é atordoante. No segundo piso, o progresso mede-se por cada uma das peças gigantescas. Espero que sirva. Ficou perfeito. Agora só faltam 399. O segundo piso é um sinal de uma cidade em recuperação.
Para reconstruir, depois do desastre de 85, a cidade do México teve de superar suas crises e superar o medo de altura. Apesar do alto risco. Se o desafio fosse um edifício, poderia ser como este. Esta é a Torre Maior, a torre mais alta. Com 55 andares, é o edifício mais alto da América Latina. O presidente Vicente Fox o chama de símbolo de um novo México. E ele é. 2 décadas depois do trágico terremoto de 85, a cidade do México não tem mais medo de elevar-se ao céu. Logo após o terremoto, algumas normas da cidade mudaram. Aumentaram as normas que impunham o limite de 4 andares às edificações. Esse temor desapareceu não só com o tempo, mas também com o reconhecimento de que, em uma cidade como esta, temos os melhores especialistas e excelentes projetistas. Eles são capazes de transformar todo esse temor em um novo desafio, passando das ruínas de um terremoto como o de 85 para a construção de um novo México, com novos edifícios que se erguem para o céu, como em qualquer outra metrópole do mundo. E eles ergueram-se. O arquiteto Arturo Aispuro conhece o edifício Torre Maior como sua própria casa, em seus 77 mil metros quadrados. Torre Maior é, sem dúvida, um dos edifícios mais seguros da América Latina. É feito de concreto, aço e dados. Com a análise dos danos causados por terremotos a edifícios em todo o mundo. O resultado, um arranha-céu protegido pela mais sofisticada tecnologia à prova de terremotos já utilizada. Começa com o equivalente arquitetônico a amortecedores de choques. A estrutura de aço dessa torre enorme e essas 2 colunas que podemos ver sobem até o topo do prédio. Também se vêem algumas diagonais. O papel desses amortecedores, 98 deles em toda a estrutura de aço da torre, é manter o edifício sempre na vertical. Torre Maior é o primeiro edifício da América Latina a ter esses imensos amortecedores de choque. Eles são construídos dentro de sua estrutura. Durante um terremoto, um edifício convencional pode oscilar precariamente de um lado a outro. Mas a Torre Maior está longe de ser convencional. Em vez disso, ele é flexível em 3 dimensões. Ligados às suas vigas transversais, há 98 amortecedores elásticos que absorvem o impacto de um terremoto. Flexível em cima, a torre é firmemente ancorada embaixo. Ela repousa em 251 estacas de concreto cravadas a 60 metros de profundidade, atravessando o aterro pantanoso até um subsolo mais firme. Em teoria, o edifício pode suportar um terremoto de magnitude 8,5, uma força que faria desabar praticamente qualquer prédio desse tamanho. Soa bem em teoria. E essa teoria foi realmente testada em 2003, quando um terremoto registrando 7,6 na escala Richter atingiu a cidade do México. Muita gente em Torre Maior, particularmente aqueles que estão em oficinas onde não há lâmpadas que lhes permitam apreciar. Muitas pessoas no prédio, principalmente onde não havia lâmpadas para ver qualquer movimento, perceberam que alguma coisa estava acontecendo quando olharam pela janela e viram pessoas evacuando os prédios vizinhos. Algunas das anécdotas que nossos próprios inquilinos contavam depois desse movimento. Alguns ocupantes disseram que não sentiram qualquer tremor. Isso prova que os amortecedores de choques reduzem o tremor do edifício, tornando-o quase imperceptível. A oscilação do edifício que chega a ser incluso imperceptível para muitas gentes aqui. Terremotos matam de 2 formas: quando prédios desabam ou quando as pessoas entram em pânico. Torre Maior foi projetado para evitar as 2. Torre Maior é o único edifício que há em México. Torre Maior é o único edifício no México que recebe eletricidade de 3 partes diferentes da cidade.
Caso falte energia em uma delas, estas chaves mandam todo o nosso sistema para a segunda subestação. Se não houver eletricidade na segunda subestação, ele será alimentado pela terceira. Temos eletricidade em qualquer ponto do edifício Torre Maior. As pessoas aqui não entram em pânico porque não falta luz em momento algum. Isso nos ajuda a retirar os ocupantes de forma segura e ordenada. Quando um terremoto ocorre, as chances são de que muita gente vá utilizar os elevadores. Mas no Torre Maior, nada é deixado ao acaso. Estes elevadores se movem a 1/3 de quilômetro por minuto. Para podermos apreciar sua velocidade, é preciso a perspectiva certa. Lo más importante de los elevadores es la velocidad. A característica mais importante desses elevadores é a velocidade. Os elevadores para 20 passageiros do edifício Torre Maior movem-se a 6 metros por segundo, exatamente o que estamos vendo aqui de cima da cabine. E é nessa velocidade que os nossos funcionários chegam aos seus escritórios. Dessa forma, podemos transportar 8.000 funcionários e nessa velocidade eles podem se deslocar continuamente. Além da velocidade, esses elevadores têm freios controlados por computador, para evitar que as pessoas fiquem presas entre os andares durante um terremoto. Por isso, o sistema de elevadores contém em sua base no poço um sensor sísmico que detecta qualquer movimento da Terra, automaticamente parando o elevador no andar mais próximo para que os passageiros possam sair. Mas imaginem o pior: saídas bloqueadas embaixo e pessoas presas em cima. Sem problema. A Torre Maior tem uma saída de segurança integrada. A operação foi completada. Diga ao pessoal para destravar os procedimentos de segurança. Na Cidade do México, um arranha-céu construído para salvar vidas é uma revolução em projetos. Possível apenas por uma revolução na cultura e nos padrões de construção. Existem muitos mitos rotos por Torre Maior. O edifício Torre Maior difere de muitos estereótipos. Por exemplo, durante a fase de construção de um arranha-céu, a tradição dizia que alguém tinha de perder a vida. Havia um quadro mostrando que, via de regra, perdia-se uma vida para cada 10 andares. Ninguém perdeu a vida durante a construção do edifício Torre Maior, o mesmo acontecendo até hoje, precisamente porque agimos de acordo com uma nova cultura, com um México diferente. Esse edifício eleva-se sobre a Cidade do México. Um marco de estabilidade. À distância, ergue-se um outro marco. Um lembrete muito mais sinistro das fundações traiçoeiras da cidade. E como o espectro da terra fremente lança uma sombra aterradora, os mexicanos o chamam de El Popo, diminutivo do seu nome azteca Popocatépetl, a montanha fumegante, e continuamente fumegante. As mesmas forças que dão início aos terremotos da região, o choque de placas tectônicas, formam e alimentam El Popo. Ele é um dos vulcões mais ativos do mundo. O centro da Cidade do México encontra-se a uns 60 quilômetros de El Popo. E mesmo no coração da cidade, um passeio no parque nos coloca em risco. Isto faz parte de uma erupção, é um fluxo de lava. As pessoas não consideram esses vulcões uma ameaça à cidade, nem que os mesmos poderiam colocá-las em perigo. Na verdade, é o contrário. O Dr. Carlos Valdez Gonzalez é um especialista em terremotos e vulcanologia do Instituto Sismológico. A verdade é que metade da Cidade do México situa-se sobre um depósito de lava oriundo de diferentes vulcões.
Mas as mesmas forças que podem destruir a cidade deram-lhe a vida. La riqueza de este suelo, el bosque, las zonas cultivables y la razón de un asentamiento de nuestros antepasados en este lugar. A riqueza do solo tem tudo a ver com a presença de vulcões. As florestas, as terras agrícolas e ainda o motivo pelo qual nossos ancestrais se estabeleceram aqui, tudo se relaciona com a presença dos vulcões. E se eles não estivessem aqui, o solo não seria tão rico, nem o clima tão agradável. E certamente os mexicanos não viveriam aqui. Mas eles vivem aqui e precisam estar em alerta. Assim como a cidade dispõe das ferramentas da ciência sísmica para detectar terremotos, ela utiliza a tecnologia de ponta para monitorar El Popo. Há uma série de sensores sísmicos ao redor do vulcão com o objetivo de medir qualquer vibração que possa ocorrer, mostrando sua origem. Outra opção de monitoramento é observar qualquer deformação que o vulcão possa ter. Se a matéria começar a subir, inicialmente o vulcão terá uma expansão mínima. Nós temos instrumentos, um dos quais é essencial. É um feixe de laser dirigido a um refletor dentro do vulcão e de volta para cá. Ao sinal de uma variação mínima que seja, tal como uma fração de milímetro no crescimento do vulcão, esses instrumentos detectarão. Sensores e lasers não são as únicas armas de seu arsenal. Se toman muestras de ceniza, material que ha emitido el volcán, se analizan, se ve el contenido. Nós analisamos cinzas ou a matéria que o vulcão lança. Isso indica a atividade futura. Hay una serie de cámaras que vigilan al volcán las 24 horas. Hay la posibilidad de que en la noche la cámara es sensible a la luz y podemos detectar. Temos uma série de câmeras controlando o vulcão 24 horas por dia. São câmeras sensíveis à luz e que trabalham durante a noite. Assim podemos detectar se ele está emitindo cinzas ou vapores. Todos esses sistemas de monitoramento juntos transmitem para a cidade do México. Podemos saber a situação desse vulcão em tempo real 24 horas por dia, 365 dias por ano. Desde 1995, El Popo está fumegando, evocando imagens de ruínas liquefeitas. Mas ele não precisa expelir lava para causar devastação. Não precisa haver uma erupção. Basta uma explosão de cinzas para ameaçar uma cidade do tamanho da cidade do México. Quando as cinzas encontram a água, endurecem como cimento. Poderiam fazer a cidade parar. Poderíamos ter problemas sérios se as cinzas se depositassem no solo e se tivéssemos essa quantidade na estação das chuvas. Elas poderiam ser levadas pelas águas e o resultado seria o entupimento do sistema de drenagem. Na estação das chuvas, isso pode ocasionar uma inundação na cidade toda. E essa é a menor das preocupações. Durante a seca, a infraestrutura será ainda mais ameaçada. As cinzas, sendo partículas sólidas, não permitem a emissão de ondas de rádio, que impedirá as transmissões pelo ar. Dessa forma, teríamos problema de comunicação, de transmissão de dados e também, de modo geral, todas as máquinas com componentes eletrônicos seriam afetadas por uma camada de cinza que nelas penetrariam e onde seriam depositadas. Também poderíamos ter problemas com a transmissão de eletricidade e de ainda enfrentarmos blackouts. A ameaça é real. Em junho de 97, El Popo expeliu tantas cinzas que os meios de transporte foram prejudicados. A cidade até foi forçada a fechar seu aeroporto. O crescimento tornou a cidade do México ainda mais vulnerável a El Popo. Enquanto a cidade se expande, ela se aproxima mais da tênue linha entre o progresso e o perigo. 50 anos atrás, esta parte da cidade não existia. Quase toda a cidade se constituía de fazendas que não dependiam de eletricidade, e o número de voos na época era bem menor. Mas é importante compreender que as atividades sísmicas e vulcânicas no país não mudaram. Mudaram as atividades da civilização, o homem e todo o nosso trabalho que nos torna mais vulneráveis do que antes a este fenômeno.
Esta megacidade escolheu viver em um dilema. Vulcões de um lado, terremotos de outro. Sua única defesa é a detecção precoce. De El Popo à Fenda de Guerreiro, a vigilância da cidade está atenta. No momento em que surgir o perigo, seus anjos da guarda entrarão em ação. Os alarmes soarão. Mas os expostos ao maior perigo, talvez não escutem o aviso. Quando o grande terremoto de 85 atingiu a cidade do México, derrubou centenas de edifícios e deixou milhares inabitáveis. Este é um deles. Mas alguém ainda vive aqui. Cheguei aqui em setembro de 44. Tinha 14 anos. Minha mãe me trouxe da nossa aldeia. Ela trabalhava aqui. E alugou um quartinho. Até hoje estou aqui. Pilar Valderrama saiu do terremoto de 85 em melhor forma do que o prédio. O terremoto aconteceu quando descíamos as escadas, mas eu não corri. Quando treme, eu paro, porque é muito mais perigoso se você correr. Unos vecinos de aquí adelante lo mismo vivían en la azotea y al bajar ya en el Um dos vizinhos que moravam no último andar foi esmagado pelas escadas que ruíram. Assim eu fiquei aqui em cima e esperei que o terremoto passasse. O prédio foi condenado, mas Pilar permaneceu. Desde el 85 ya no nos sube agua. Desde 85 que a água não chega aqui em cima. Nós a bombeamos e aqui estamos. Mas apesar da minha pobreza e dos meus problemas, sou feliz aqui. Como digo aos meus filhos, do que mais precisamos? Espaços verdes, vistas panorâmicas. Por que a preocupação? Essas ruínas personificam as duas falhas na linha de defesa da cidade do México contra os terremotos. Muitos prédios velhos ainda são vulneráveis a eles. E muitos residentes receberão o aviso de terremoto não pelo SAS, mas pelo rádio. Se o rádio não estiver ligado, não terão o aviso. Apenas os tremores. Se estiver do lado de fora, vos indico que teremos um terremoto. Porque a água se move, a tina se move, mas não ouvimos os alarmes. Tenho fé no Senhor lá em cima, em Deus, o único que nos protege. Não é bem assim. Quando o próximo terremoto acontecer, a cidade do México contará com uma última linha de defesa. Estes são os Condores, um ramo das Forças Especiais do Distrito Federal. Eles atuam como serviço de resgate em todos os hospitais da cidade. Em um terremoto, poderão ser os únicos a chegar às vítimas a tempo. A resposta é imediata. Quando soou o alarme, imediatamente deixamos o que estamos fazendo e saímos de helicóptero. Imediatamente nos vamos hacia nuestro helicóptero y salimos. Era um paciente masculino de 60 anos, el cual Um homem de 60 anos teve um infarto. Tinha de ser socorrido em 10 minutos, basicamente. prácticamente tenía que ser atendido no más de 10 minutos la persona lesionada. Edgar Murquetio está com os Condores há 6 anos. Para ele, cada voo é um ensaio geral para o dia em que um terremoto ocorrer. Hoje, eles puseram esse treinamento em prática. Claro que era muy serio, puesto que Foi muito grave. Ele teve uma convulsão durante o voo e precisou de socorro para que sobrevivesse ao ataque. de su ataque que tenía en esos momentos. Si hubiera sido por ambulancia terrestre, Uma ambulância teria levado 40 minutos. O bom foi que pudemos salvar mais uma vida. y ya está en buenas manos. O paciente chegou vivo e em boas mãos.
llegó todo perfectamente como se tiene planeado, como se debe ser. Tudo ocorreu como planejado, como deveria ser. Essa foi a nossa missão. Estamos satisfeitos por hoje. Amanhã poderá haver mais e os outros dias trarão cenários de diferentes emergências. Hoje eles salvaram uma vida. Amanhã, talvez milhares. Como em outras poucas cidades, a cidade do México viverá sempre à sombra do desastre. Ameaçada não por um perigo natural, mas dois. A terrível fenda de Guerreiro, uma bomba relógio sísmica que ainda está armada, e El Popo, a montanha de fogo que continua fumegando. O Big One pode estar por vir. Para as pessoas responsáveis por proteger milhões de vidas, o lema permanece: eterna vigilância. Eles se preparam para o pior e rezam para que jamais aconteça. Mas se e quando acontecer, desta vez as coisas serão diferentes. A cidade do México estará prevenida e preparada. Versão Marshmallow São Paulo.